Saudações! Boa tarde, meu amigo e minha amiga. Boa tarde para você que está de boa tarde, para você que está de boa noite, de bom dia. Vamos juntos em mais um conteúdo exclusivo em que vamos desdobrar 10 questões exclusivas acerca da nossa Constituição Federal, nossa Carta Magna, que aduz aos servidores públicos, seriam lá por meio do artigo 39, 40, 41 da Constituição Federal, e lembrando a todos que nós temos também dos demais incisos ali que vão estar falando da administração pública, da máquina da administração pública, que do artigo 37, 38, a gente também tem um conteúdo aí acerca desse tema, imprescindível para os seus estudos, beleza? Para você que está chegando, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário, faça críticas, deixe sugestões. Feedback de vocês é imprescindível, meu amigo e minha amiga. Beleza, tranquilidade. Conteúdo na tela, né? Tema aí o qual será proposto por meio das nossas questões dos servidores públicos, bem como a nossa passagem reflexiva, que aduz a palavra de Deus, que está lá em Isaías 45:18. Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele a mudou, ele não criou para estar vazia, mas a tomou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro nenhum. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro, ou seja, não há outro além de mim. Pessoal, veja que tudo na vida de um servo deve ser apontado para o Senhor. Deus não criou sua vida, pessoal, para um caos, mas para ser habitada, boa o suficiente para se viver. Deus não criou a família para ser um caos, mas para ser habitada, um verdadeiro lar harmonioso, de paz e de alegria. Deus é Deus de ordem, pessoal, de disciplina. Ele não cria coisas inúteis, ele não cria coisas ruins, ele não cria nada que cause transtorno. Ele não criou para viver no caos. E se há caos, é porque Deus não está ali. Se Deus está ali, então você não deve aceitar o caos. Use a sua fé para trazer as coisas para onde elas devem estar, para onde Deus prometeu que ela estaria. O caos, pessoal, é anomalia no reino de Deus, não pertence a ele, não deve ser encarado com naturalidade, mas com revolta. A revolta de quem vê algo errado no lugar errado e que não deveria estar ali. A revolta de quem vê injustiça onde deveria reinar a justiça. A revolta de que traz a ordem ao caos, que faz com que aquilo que Deus fez volte a ter a marca de que ele fez. Meu amigo e minha amiga, veja que nós não podemos admitir a nossa fé ao lermos a palavra de Deus, que fala que vai trazer vida com abundância, com prosperidade, que o mundo vai estar em guerra, mas dentro da gente vai ter paz. Pessoal, Deus é um Deus de disciplina, é um Deus de ordem. Não aceite conviver com essa enfermidade, não aceite viver com esse casamento, com esse casamento acabado. Não aceite, pessoal, conviver nessa miséria. Isso não faz parte do reino de Deus, isso não foi uma proposta dada por Deus. Deus não nos criou para passar por esses tormentos, mas sim, Ele nos deu a fé, nos deu a sua palavra, para que por meio dela, em obediência a ela, a gente reine esse reino que Ele nos deu. Essa palavra dele é verdadeira, senão seria falho tudo isso que está escrito aqui, seria mentira. E Deus não é homem, Deus não é filho do homem para que minta. A sua palavra, pessoal, tem de fácil acesso a todos, ela foi dada a todos. Tem certeza que no seu celular, na sua casa, você tem alguma Bíblia, alguma palavra, bote ela em prática e procure por meio delas obedecê-la todo dia, todo momento. Coloque a sua vida no centro da atenção de Deus e cobre, pessoal. Exija aquilo que está escrito, pois se você estiver na condição e na conformidade, obediência a ela, você deve desfrutar dessas palavras, dessas promessas. É o próprio Senhor Deus que diz, não sou eu que estou dizendo. Então veja, minha amiga e minha amiga, que Deus moldou o céu e a terra, e Ele criou para que a gente possa habitar, e não há outro Deus além dele. Então só há um único Deus, um único Senhor, e a Ele toda a honra e toda a glória. Então, meu amigo e minha amiga, leve para sua vida Isaías 45, versículo 18. Bacana demais! E aí vamos, sem delongas, para o nosso objeto de estudo, que aduz aí os servidores públicos. Tranquilidade, contido aí na nossa Conste de 1988. Sem delongas, então partamos para a nossa questão de número 1. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictícia. Questão de número 1 na tela. Pause o vídeo, se necessário for. Bate uma ideia com a questão aí, pois já partamos para o nosso gabarito, que nos traz como correto, lá no artigo 40 e parágrafo 10º, vai falar que a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de contribuição fictício, pessoal. Então isso, salvo engano, esse dispositivo ele até veio também
com essas alterações trazidas em 2019, tá? Foi até uma PEC que teve, com algumas mudanças acerca aí desse período que prevalece sobre a aposentadoria, sobre o tempo de contribuição, sobre os servidores públicos no geral. Então esses dispositivos aí eles vão ter, de fato, uma incidência em caderno de prova. Bacana demais? Questão de número 1, está de acordo? C de Cristo. Questão de número 2. Com a reforma administrativa ocorrida em 1988, os servidores públicos passaram a adquirir estabilidade a partir da posse no cargo público. Questão de número 2, na tela. Pause o vídeo, troque mais uma ideia com a questão aí, pois nosso gabarito está na tela. Se trata, pessoal, de uma questão incorreta, jamais. Isso aqui foi uma forma, né, de desviar a atenção aí, pois o que de fato, pessoal, prevalece são o período de estágio, que é aquele adquirido após 3 anos de efetivo exercício. Beleza? Os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então são aqueles, pessoal, que são investidos na administração pública por meio de concurso público. É o famoso funcionário efetivo, empregado efetivo, agente efetivo, tranquilidade, servidor efetivo, e várias nomeações, agentes, servidores, funcionário, empregado. Tranquilidade seria aquele que seja efetivo. E aí será aquele por meio de 3 anos de efetivo exercício. Tranquilidade, isso aqui é ladainha aqui para conversa para inglês ver, não existe isso não. Bacana? Questão número 2, está de acordo, está incorreta. Partamos para a questão número 3. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento a outro cargo. Questão número 3, na tela. Pause o vídeo. Bate mais uma ideia com a questão aí, pois nosso gabarito já vem chegando, que nos traz como correto. Pessoal, artigo 41, parágrafo 3º vai falar que extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor que é estável ele ficará em disponibilidade. Então, ou seja, se trabalha numa repartição pública, houve extinção do seu cargo, houve uma desnecessidade da sua atribuição, o que vai ser feito, pessoal? Se fosse iniciativa privada, você seria desligado aí, balbal, acabou. Já no serviço público, o que vai acontecer? Você vai ficar em disponibilidade, vai estar recebendo lá com a remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Tranquilidade é um instituto, inclusive, que está rolado lá na Lei 869 de 1952, que aduz ao Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de Minas Gerais. Esse estatuto, inclusive, contém também esse dispositivo, esse instituto, que é o da disponibilidade. Então veja que extinto o cargo ou declarada a desnecessidade do servidor estável, ele vai estar ficando em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até que seja novamente aí reinserido em outro cargo, em outra atividade. Bacana? Tranquilidade? Questão de número 3, está de acordo? Partamos para a questão de número 4. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização, aproveitado em outro cargo, ou imposto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Questão de número 4 na tela. Pause o vídeo, bate mais uma bola com a questão, pois o nosso gabarito está como incorreto. Pessoal, esse também é um outro instituto muito recorrente em provas, muito debatido em questões de caderno de prova. Está lá no artigo 40, parágrafo 2º, que vai dizer que invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. Então o cara foi desligado, vamos dizer assim, de um modo inconveniente, né, de um modo ilegal, e ele vai ser reintegrado. Houve uma sentença judicial, a demissão do servidor ela foi revogada, ele vai ser readmitido, recolocado no posto de trabalho, o qual ele estava antes, e aquele servidor, tá, que estava ocupando a sua vaga, que seria o eventual, né, ocupante da sua vaga, se estável, ele será reconduzido ao cargo de origem. Então, se ele estava no cargo fazendo a sua atividade, com a sua recolocação, esse servidor ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. E aí, pessoal, ele não vai ser indenizado, é sem indenização. Nossa questão dizia que seria com indenização, com remuneração, não é verdade, né? Com a remuneração, perdão, pessoal, com indenização, nós temos aqui, ó, com indenização, na verdade é sem indenização, e aproveitado em outro cargo, e aí ele vai ser aproveitado em outro cargo, ou colocado no anterior que ele se encontrava, ou colocado em disponibilidade, proporcional ao tempo de serviço, igual a questão de número 3 que dizia que o servidor que vai ser colocado em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. E aí vigora também para aquele servidor que estava ocupando a sua vaga, e assim que você voltou, ele vai ser colocado em disponibilidade se não tiver uma outra função, perdão pessoal, outra função para ele desempenhar.
Tranquilo? Questãozinha de artigo 40, parágrafo 2º, pessoal, isso aí é clichê em caderno de prova, tá? Leve para sua prova, artigo 40 e parágrafo 2º. Questão número 4, incorreta. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão semestralmente os valores de subsídio da remuneração dos cargos dos empregos públicos. Questão de número 5, na tela. Pause o vídeo, meu amigo e minha amiga, pois partamos para o nosso gabarito, que nos traz como incorreto. Pessoal, então hoje tem até o portal da transparência, acredito na sua cidade, onde você reside, ou você também já deve ter ouvido falar, o portal da transparência, que você consegue identificar, né, a remuneração de qualquer empregado público, qualquer pessoa que esteja na administração pública, você consegue recorrer aos seus salários, provimentos, né, todos os vencimentos os quais essa pessoa ele tem, né, atribuído a sua função na administração pública. E aí veja, pessoal, que tanto do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário eles vão publicar, mas serão anualmente, não semestralmente, tranquilo? Então, no período anterior, isso aí é colocado junto ao portal de transparência, né, no diário oficial, aí também vem muito dessas funções, também, informações no diário oficial, mas aí existe todo um método no qual você consegue visualizar, ver quais os vencimentos, as remunerações, os provimentos. Lembrando, meu amigo e minha amiga, que isso também se trata aí de um ato discricional, que seria, né, da publicidade, que seria de fato aí, alusivo aos princípios da administração pública. Inclusive, nós até trouxemos as questões acerca da administração pública, que vai falar que é um princípio da legalidade, publicidade, eficiência, e nós temos também esse dispositivo que vai também trazer essa alusão aí do princípio da publicidade, que seria de fato aí essa questão do subsídio, remuneração dos cargos, dos empregos públicos que serão publicados aí anualmente. Bacana? Questão número 6 na tela. O servidor público estável poderá perder o cargo mediante o procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, estando assegurada a ampla defesa. Questão de número 6 na tela. Pause o vídeo, pois nosso gabarito está como correto. Artigo 41, parágrafo 1º, pessoal, vai falar de quais são as formas que o servidor público ele poderá perder o cargo. E aí nós temos no inciso 3º que dentre aquelas outras poderá também ser cedido aí, né, ser ocorrido esse perdimento do cargo por mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada a ampla defesa. Bacana demais? Então seria um dispositivo aí também muito demandado em questões de prova. Temos outros, pessoal, que a gente vai desdobrar nas questões à frente, mas leve para sua prova que dentre aqueles que o servidor poderá perder, seria aquele por procedimento de avaliação periódica de desempenho. O funcionário, pessoal, ele passa por periódicas avaliações de desempenho. E aí, entre essas avaliações de desempenho, estão os requisitos, assiduidade, transparência em algumas atividades, ele é um cara que ele tem, né, ele exerce suas funções com prontidão, aí é um cipó de informações. Dentre, pessoal, esses requisitos, se ele não tiver assegurado, se ele não tiver em conformidade com esse exercício, dentre outros, atestado também, né, questões de sanções disciplinares também, isso também é dispendido nessa avaliação, veja que ele poderá sim ser desligado. Contudo, vamos ter aí, pessoal, exonerado, né, demitido, nesse caso é demitido. Haverá de ter a demissão. Contudo, terá ele aí, será dado a ele vistas a ampla defesa, então ele poderá se defender, não, isso aqui aconteceu por isso, isso aqui eu não concordo com isso, porque eu tive nesse dia um afastamento, e tem um atestado, e aí vai ser visto os requisitos da ampla defesa, e o qual vai segurar ele essa condição dele poder se resguardar de qualquer não conformidade que vier ser dada aí por meio dessa avaliação periódica. Tranquilo? Porque ninguém quer perder o cargo, né, meu amigo e minha amiga? Quem quer perder? Você estuda aí 1 ano, 2, 3, 4 anos para uma vaga no serviço público. Aí quando você é investido no cargo tão sonhado, passa o estágio probatório, e aí depois de uma avaliação quaisquer de desempenho, lá você perde seu cargo, aí é complicado, né? Não é verdade? Não é fácil, mas faz parte do contexto aí da caminhada aí do funcionário público. Questão de número 7 na tela. A estabilidade do servidor público exige avaliação especial de desempenho por comissão própria. Questão de número 7 na tela. Pause o vídeo, trocar uma bola com a questão, pois já partamos para o nosso gabarito, que nos traz como correto, artigo 41, parágrafo 4º, vai dizer como condição para aquisição de estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade. Pessoal, tem o estágio probatório, né, o qual seria por meio desse dispositivo, que é essa avaliação especial de desempenho por comissão instituída. Aqui seria, na prática, a figura do estágio probatório. Tranquilo? Aqui não fala o período, mas veja que é uma condição para aquisição de estabilidade. E qual seria a finalidade, a prevalência aí do estágio probatório? Seria, de fato, a aquisição da estabilidade. Então veja que seria aí, de fato, em consonância com o artigo 41, parágrafo 4, que é obrigatória essa avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, que é a sua tão sonhada estabilidade. Bacana? Tranquilidade? Partamos então para a questão de número 8. O servidor público estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que seja assegurado a soberania da administração pública. Questão de número 8 na tela. Pause o vídeo, meu amigo e minha amiga, caso seja necessário, pois partamos para o nosso gabarito, que nos traz como incorreto, artigo 40, parágrafo 1º. Nós vimos anteriormente, pessoal, sobre a condição de perder o estágio, sobre a condição da avaliação periódica de desempenho, que seria o inciso 3º. E aqui nós temos o inciso 2º, que vai falar mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Então veja, pessoal, que é ampla defesa, não soberania da administração pública. Jamais, é isonomia, legalidade. Então veja que é assegurada a soberania da administração pública, não. O servidor público estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa. Então abri um PAD lá para você. Um exemplo hipotético. Abri um PAD lá, que é um procedimento administrativo disciplinar, em que houve na sua atividade lá uma sanção em que de fato isso pesou, porque você já tinha outras sanções já também na sua ficha, sua capivara estava cheia de carrapato, e aí isso pesou. O que aconteceu? O PAD aí veio lhe dado aí o desligamento, a demissão, a bem de serviço público, ou a demissão. O que vai acontecer, meu amigo, minha amiga? Você vai ter também essa ampla defesa. Tranquilidade? Então vai ser lhe dado vistas a ampla defesa também, por meio daquele PAD lá. Inclusive, na Lei 869, nós trouxemos questões acerca do procedimento administrativo disciplinar, o qual o servidor público está submetido sobre a Lei 869, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civil do Estado de Minas Gerais, ele vai estar incorrendo. E também nós fizemos um outro vídeo falando da revisão do PAD, que além de você ter essa ampla defesa, o contraditório, você também pode pedir a revisão do PAD. Então veja que a administração pública ela te dá vistas à condição da ampla defesa, diante aí de algum infortúnio, infração que você venha a incorrer, como também te dá vistas à revisão. Se você não concordou com aquele ato que se deu, você pode sim recorrer, e se você tiver de fato, certo, você vai ser reintegrado à administração pública. Tranquilidade? Beleza? Questão de número 8, então, está incorreta. Partamos para a questão de número 9. O servidor público civil tem assegurado constitucionalmente o direito à livre associação sindical, mas não o direito de greve. Questão de número 9 na tela. Pause o vídeo, bate uma bola com a questão, pois trazemos aqui o nosso gabarito. Pessoal, está incorreta. Veja aí que o servidor público civil tem assegurado constitucionalmente o direito de livre associação sindical, bem pessoal, bem como essa livre, o direito de greve será livre, esse exercício aí no que tange a greve, tá? Nos termos do limite da lei específica. Então tem a lei que vai regular tudo isso. Mas veja que o direito de greve, que a nossa questão seria suprimido aí, ele seria abolido, não. De fato, ele poderá tanto ter o direito de livre associação sindical, bem como esse direito de greve. E aí está lá no inciso 6º, que é garantido o servidor público direito civil, direito de livre associação, e o inciso 7º, direito de greve será exercido nos termos do limite definidos em lei específica. Bacana? Questão de número 9 na tela, está incorreta. E nossa derradeira questão de número 10. A lei determina que a aposentadoria compulsória pode ser perdida pelo órgão de contratação, sem idade de limite. Pessoal, falando aí da aposentadoria, mais um também dispositivo que houve uma alteração com a PEC 103 em 2019. Tranquilidade? Pause o vídeo, bate uma bola com a questão, pois nosso gabarito está incorreto. Pessoal, veja que as alterações no que tange a aposentadoria, esses direitos dispendidos aí ao servidor público. Artigo 40, parágrafo 1º. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e aos 70 anos de idade ou 75 anos de idade na forma da lei complementar. Então, pessoal, não é sem idade não. Houve aí esse estabelecimento, houve essa decretação aí da data, que é os 70 anos, tá? No que diz respeito aos 70 anos de idade,
ou 75 anos na forma da lei complementar. Então, se tiver uma lei complementar, ele vai ser 75, senão a gente incorre aí nessa primeira hipótese de 70 anos. Bacana? Que veio acerca da aposentadoria aí, uns falam que foram aborrecimento, foi um prejuízo, uns falam que de fato, né, a máquina já não estava suportando, criticaram muito aí o atual governo presidencialista, mas enfim, compete a nós julgar o que é certo e o que é errado, compete a gente estar lá dentro, a gente quer estar lá dentro, e porque está lá dentro a gente desdobra aí os meios aí, né, os comentários necessários no nosso ponto de vista, porque a gente não está lá dentro. Então fica difícil a gente poder aferir, ter uma conclusão mais assertiva aí desses fatos. Bacana? Então, findamos, meu amigo e minha amiga, mais um conteúdo, espero que tenham gostado, Deus abençoe mais e mais, vamos juntos, rumo à aprovação, conte conosco e valeu!